Hoje nós estamos muito diversificado em termos do que é felicidade, né? Do que é algo que nos alegra o coração de fato, aquilo que é de fato algo que a gente tem como testemunho para a nossa vida, que é algo que nos dá prazer, nos dá alegria, nos traz alegria de estarmos juntos. A sociedade moderna elegeu a busca da felicidade como sendo o que vai dar sentido à nossa existência. Ser feliz nunca pareceu uma ideia, mas foi relacionado ao ateu que sistematizou o credo humanista. Lá atrás, há muito tempo, nós vemos que a nossa maneira de entender o que é felicidade foi atrelado àquilo que nos dá prazer em nossas vidas hoje. Para isso, nós vemos que a indústria farmacêutica, a indústria que produz remédio, produz... Tá certo. Que produz remédio, está riquíssima, né? A cada dia vem um antidepressivo. A cada dia nós encontramos remédio que quem nos receita, os médicos, dá aquilo como algo que vai tirar uma dor que nós temos. Dor que eu digo é dor de existência. Não é só dor local, dor que você detecta como algo que te machucou e te fere, mas é uma dor que fere a sua alma, fere aquilo que você carrega, fere aquilo que você acredita, e você não consegue se livrar disso. Se eu perguntasse aqui, todos que aqui estão, todos nós, inclusive eu, estamos livres disso? Não está, né, irmão? A cada dia, creio que se perguntar a cada um, você está feliz, Valdemir, por estar aqui hoje? Você não tem problema nenhum? Você vai chegar amanhã, ou hoje mesmo, e vai viver uma vida de pleno prazer, plena alegria? A gente sabe que não é bem assim. Muitos de nós já estão vivendo aqui a segunda-feira que começa amanhã. Já está pensando naquilo que você tem que resolver e que para você aquilo é praticamente insolúvel. Às vezes você entra em uma situação, não é porque você quer. Talvez você tenha se descuidado e chegou àquilo. Talvez você tenha vacilado e chegou àquilo, mas hoje é um problema que você tem e que tem que resolver. Então, a todo instante, aquilo fica te acusando na mente, fazendo aquilo, né? E isso tem levado a gente ter uma vida não plenamente confortável. Não plenamente confortável. Uns mais, outros menos, mas todos nós estamos afetados por alguma coisa que tira isso que nós chamamos de alegria do nosso dia a dia. Todo mundo quer sentir-se bem, ter paz, alegria. Em uma tentativa desesperada, o mundo tem buscado toda a sorte de recursos para ser feliz. O ramo das diversões é imenso e multimilionário. Este é um dos maiores negócios da atualidade, envolvendo produção de filmes, turismo, esporte, diversões noturnas, etc. Os remédios, então, nem se fala, são toneladas deles fabricadas anualmente, né? Diariamente, muitos são fabricados. É isso que acontece. Os livros, então, nem se fala. Tem gente que hoje devora um best-seller, pessoa que gosta de ler, pessoa, né?
Saiu hoje, ele vai na livraria, compra e hoje mesmo ele devora aquele livro. Se é muito grande, é 2, 3 dias, ele vive lendo algo que ele coloca como algo na sua vida que possa dar um alívio àquele sofrimento que ele tem. Isso é o que nós encontramos. O texto básico do que nós vamos falar hoje está lá em Filipenses 4, 4, 7. Eu vou pedir quem tem Bíblia, pegue para que a gente leia, para que a igreja participe. Filipenses capítulo 4, versículo 4, 7. Ainda não está lá. Acho que nós não vamos ter hoje, né? Não vai ter. É isso. Todo mundo já achou aí? Filipenses capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Eu lerei o primeiro e os irmãos até o 7. É um pouquinho, mas é bom que a gente participe. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Pois bem, meus irmãos, nós temos visto também que parte que quer preencher esse vazio que existe estão nas igrejas até. Se a gente parar, olhar para o que está acontecendo, os movimentos nas igrejas, a gente vê que a igreja está focada em levar a felicidade às pessoas que ela frequenta, às pessoas que estão lá. São pessoas diariamente que procuram soluções nas igrejas como algo que vai suprir a sua necessidade. E nós estamos vendo aqui que o objetivo da igreja deve ser outro. O objetivo da igreja deve ser algo que faça com que as pessoas se dirijam para lá para encontrar algo que preencha de fato esse vazio. E nós vemos aqui na palavra de Paulo, Paulo escreveu a Filipenses, que era uma igreja do coração dele. Ele criou a igreja, ele cuidou da igreja, ele olhava para a igreja com carinho especial. Se a gente lê o livro de Filipenses, a gente detecta isso de imediato. Paulo tem prazer em escrever aos filipenses, pedindo que ele guarde aquilo que ele ensinou, mas que praticam aquilo que aprenderam. E se nós podemos dizer que existia um povo feliz, era os filipenses. Não era uma felicidade que você fala completa, não era. Porque a nossa felicidade completa vai estar quando nós estivermos com Jesus. Aonde? No céu. No céu, como eu disse, diariamente temos nossos problemas. Nossos problemas vão acabar quando nós estivermos no céu. Muitos já falam isso de uma maneira complementando aquilo que ele já está pensando no céu. Ele já fala de morar com Jesus e não ter mais problema. Mas a maioria ainda fala disso como se fosse algo longe, como se fosse algo difícil de alcançar. Mas a gente alcança parte dessa felicidade aqui. Aqui é um lugar que nós estamos diariamente treinando para um dia morar com Deus, para entender como vai ser o céu, né? Mas para quem não consegue ser feliz, segundo a proposta acima, existe uma nova saída. A igreja quer ser feliz. Vem para a minha igreja. Hoje a gente tem visto muito isso também. Pessoas convidando pessoas para vir à sua igreja para serem felizes.
E vemos então uma outra certa inversão centrada no humano que se encontra na igreja cristã. A evangelização, segundo o modelo de cristianismo que faz mais sucesso atualmente, não consiste em proclamar o juízo de Deus contra os pecadores e suas ofertas graciosas da salvação pela fé em Jesus Cristo. Pelo contrário, ele simplesmente forma para as pessoas que Deus a ama. Deus realmente não quer castigar ninguém. Ensina esse cristianismo da moda. Ele quer que todos tenham elevado autoestima, que vivam uma vida plena e sejam felizes. Hoje existe uma situação que as pessoas parece que têm receio em falar de pecado para outra pessoa. De falar que todos nós nascemos em pecado e se continuarmos em pecados, morreremos no pecado e não vamos para o céu. Não vamos alcançar essa felicidade. Ele, com medo de que essas pessoas não entendam isso, não aceitem isso, não fala disso. Falam de coisas que fazem parte do dia a dia de deixar aquela pessoa feliz. Mas quando essa pessoa percebe que lá ela não encontra isso, ela se frustra. Ela entende que não é lá, nesta maneira, que ela vai ser feliz. Muitas pessoas não dizem para a pessoa, venha para a minha igreja para ser feliz, dizem isso para as pessoas, mas não dizem, venha para a minha igreja para se encontrar com aquele que pode lhe dar felicidade, para se encontrar com aquele que deseja que você seja feliz, para estar com aquele que em meio aos seus problemas, ele diz, não peço que vos tire do mundo, mas que o livre do mal. Quem foi que falou isso? Jesus, quando orou para os seus apóstolos. Não peço que os tire do mundo, mas que ele... Com certeza, os apóstolos estavam já vivendo esta situação, mas encontravam na palavra daquele que era o seu mestre, esse consolo, esse desejo de que não os tire, mas que os livre do mal. Muito bem. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. É por isso que lá em Gálatas capítulo 2, 21 diz que o homem, vamos até pegar lá para ver, vão me ajudando aí, peguem Gálatas 2, 21. É aquele que diz que Cristo morreu em vão. Pode ler, por favor, Vladimir. Pois se nós entendermos que estas coisas são desta forma, Paulo diz que nós temos que admitir que Cristo morreu em vão. Pois ele morreu para nos trazer a felicidade, nos dando a salvação. Se eu não acredito nisto, e acredito que as outras coisas é quem supera tudo isso, Cristo morreu em vão. Não existe motivo da gente estar ali. Também em Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 10, lê para mim, por favor, Vladimir. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Pois o que nós temos visto são isso. São pessoas que Paulo estava chamando a atenção ali.
Vocês já estão deixando aquele verdadeiro evangelho pelo qual eu falei com vocês. E estão se agradando de outras coisas. Estão se agradando de modernidades que estão entrando aqui na igreja e estão esquecendo o verdadeiro sentido que é servir e adorar a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tem um autor chamado Michel Horton, é um pensador reformador e crítico penetrante na teologia pseudo-evangélica, e esclarece bem essa inversão centrada no humano. Antes Deus existia para a sua própria felicidade, mas o novo Deus, em letra minúscula, existe para a nossa. Muitas pessoas estão colocando Deus nesse pé. Antigamente, Deus se revelava, Deus falava ao povo, mostrando Ele como o ser soberano, o ser supremo, em quem a gente recorria com todos os nossos problemas. Hoje não. Hoje nós estamos nos tornando, e ele diz, por que deveríamos acreditar? Ele diz o seguinte, em lugar de pecadores ter que ser justificados diante de um Deus bom e santo, nós mesmos somos agora os bons e exigimos que Deus justifique diante de nós. É o que está acontecendo. Você vem para uma igreja, espera nela encontrar aquilo, não encontra porque você vem procurar não o dono da igreja, que é Jesus Cristo, e começa a se frustrar com o que tem. Você vai ver que aqui é um lugar que morre pessoas queridas. Se é um lugar que você vê pessoas queridas adoecerem. É um lugar que você encontra irmãos seus passando dificuldades, desempregados. Tudo isso você encontra. Então você fala, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesta igreja? Pelo menos eu tinha outra diversão quando não tinha que vir à igreja. Agora até aquela diversão que eu tinha domingo, de manhã ou à noite, está se indo embora, porque eu tenho que ir para a igreja, mas lá eu não encontro. Lá eu não encontro nada disso. Deus deve existir para cuidar que eu receba o que quero, para que seja feliz. O papel da cruz é mostrar às pessoas o quanto Deus nos ama e quer que imitemos o amor e a compaixão de Cristo. A cruz nos revela isso. Quando você vem e começa a entender o que é estar na igreja, servindo ao Senhor da igreja, você entende a mensagem da cruz. Ali é a expressão maior do amor de Deus. Ele entregou sua vida ali para que você seja feliz. Você consegue enxergar isso, meu irmão? Ou os outros problemas estão embaçando essa visão? Você consegue enxergar que o Senhor da igreja deixou sua vida, carregou nele os nossos pecados para dar você felicidade, mas se você não enxerga isso, nada tem sentido, porque você procura o prazer agora, a alegria agora. É isso que você espera. Está lá para levantar a nossa autoestima e mostrar o quanto nós valemos. Mas como o inferno pode fazer pessoas felizes? Como pode reformar as pessoas? E que justamente nesses nossos dias parece que não estamos fazendo as perguntas que a Bíblia responde. Segundo as Escrituras, a pergunta universal não é como posso ser feliz, e sim como eu posso ser salvo. Eu creio que essa é a principal pergunta que nós devemos fazer. Não é como eu posso ser feliz naquela igreja, e sim como eu posso ser salvo. Eu vejo que aqueles irmãos vão para lá domingo de manhã, chegam cedo, encostam os seus carros, descem felizes e vão lá para dentro. Aí dentro o que é? Como é que funciona isso aí dentro? Né? Nós temos obrigação de falar para eles. Nós não temos obrigação de chegar aqui com o barulho de bater porta do nosso carro, descer, criança descer correndo, gritando, né? Nós temos que falar para ele
que o que nos traz a felicidade aqui está naquele que é o Senhor da igreja. Eu entro aqui para me curvar diante de Deus e pedir para Ele uma esperança de vida. E quando a gente consegue entender isso, eu posso dizer para vocês que a gente começa a sentir a verdadeira felicidade. Quem teve o prazer de evangelizar uma pessoa que não era crente, não tinha nada a ver conosco? Como é que você vê essa pessoa na igreja hoje? O primeiro dia que ela chegou, se ela veio com você, ela vai sair perguntando, gostou da igreja? Gostou da pregação do pastor? Ele vai falar, gostei, né? Gostei da pregação do pastor. Você gostou de falar? Gostei de falar com os irmãos. Mas se isso não tiver por trás algo mais importante, que é você perguntar, e aí, você viu aqui a possibilidade de você encontrar aquilo que você falou para mim, que você estava com o coração vazio? Aí entra a obrigatoriedade, aí entra a responsabilidade de cada um de nós, que é o discipulado. A pessoa vem buscar, chega aqui, encontra e vai encontrar a felicidade aqui, porque os outros irmãos que já reconheceram isso são felizes, estão aqui e diz para ele, eu sou feliz, eu tenho meus problemas, são muito grandes, são muito sérios, mas eu sou feliz porque tenho Jesus. Ele vai sentir isso, mas a cada um de nós começamos a nos aproximar dele e dizer que isso que ele está sentindo é porque eu que sou feliz, já aceitei Jesus, já entendi a mensagem da cruz, já entendi o que Cristo fez na cruz por mim, Ele esteve lá para me trazer a felicidade, e quando eu entendo isso, isso faz algo de bom no meu coração, eu sou feliz por isso. A descrição que Paulo faz de si como entristecido, mais alegre, mas sempre alegre, poderia parecer tão paradoxal a ponto de ser inacreditável. Por demonstração, contudo, foi a verdade pura. Por prova, só é preciso olhar a carta de Filipenses. Filipenses é descontraída e informal comparada com, digamos, Gálatas ou Romanos ou Coríntios, 1 Coríntios. Paulo a escreve a seus convertidos, que são também seus amigos, não para resolver questões importantes de fé, prática, mas para agradecer-lhe uma oferta, dar-lhe notícias, encorajá-los no Senhor e anunciar a visita que Timóteo lhe fará. Isto é admirável, visto que está escrevendo de uma prisão romana. Provavelmente fará. Isto é admirável, provavelmente acorrentado a um guarda dia e noite sob ameaça de sentença de morte. Então, Paulo estava escrevendo para eles sabiam disso, que ele estava numa prisão romana, acorrentado a um soldado dia e noite. Pare e pense nisso. Que felicidade é essa que você tem no coração? Como você pode ser feliz se você está ali, sabendo que não fez nada, você está ali porque mandaram você para lá e você está esperando o dia da sua morte, acorrentado a uma pessoa. Provavelmente ele falou muito de Cristo para essa pessoa. Eu fico imaginando esse soldado ouvindo acorrentado a Paulo, ouvindo Paulo falar das verdades de Cristo. Não é verdade? Pare e pensa, meus irmãos. Paulo estava lá e ele estava fazendo o quê? Escrevendo uma carta aos filipenses. E como dissemos aqui, foi para cobrar nenhum tratado de fé, não. Não foi para dizer das esperanças dele. Era para dar uma informação importante. Ele queria dizer da sua felicidade, porque ele estava ali. Primeiro ele fala sobre alegria e regozijo. Ora, ele fala sobre alegria e regozijo. Eu pergunto, a nossa situação hoje com referência a Paulo é muito diferente, né? É muito diferente. Não importa o tamanho que você tem, mas é muito diferente da de que Paulo estava naquele momento. Eu vou falar de regozijo, alegria, ou alegria e regozijo,
são as palavras-chave de Filipenses. Paulo chama os convertidos minha alegria. No capítulo 4 de Filipenses, por favor, Vladimir, você que é bom na Bíblia aí, deixa aberto aí em Filipenses, que nós vamos falar sobre Filipenses. 4:1. Filipenses 4:1. Ele fala desta alegria que ele sentia. 4:1. Pode ler para mim? Veja vocês, ele se refere aos irmãos como amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Ele se revelava nesses irmãos a alegria que ele tinha e dizia que era algo que ele conquistou com uma coroa. E aquilo fazia bem para ele. Ele estava escrevendo a eles, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ele já inicia lembrando que eles eram muito importantes para ele. Era a alegria que ele sentia. E dizia que eles deviam permanecer firmes no Senhor. Ele ora por eles com alegria. No capítulo 1:4, ele também se refere a esta alegria. Ele diz, fazendo sempre com alegria súplicas para todos vós em todas as minhas orações. Paulo era uma pessoa extremamente preocupada com seus irmãos. Ele revelava-se às pessoas, através da sua carta com quem ele falava, daquilo que ele sentia no coração, daquilo que aquelas pessoas representavam na sua vida, daquilo que aquelas pessoas implicavam no seu dia a dia. Ele diz que, fazendo sempre com alegria, súplica por todos nós. O que nós lemos lá no início? Que nós devemos apresentar ao Senhor nossos problemas. O resultado do nosso é apresentar ao Senhor os nossos problemas, nossas dificuldades, nossos desesperos a Ele com oração e súplica. Com oração e súplica eu devo levar ao Senhor aquele problema que eu tenho. E cabe ao Senhor decidir aquilo que é, porque a vontade dele é soberana. A vontade dele é soberana. Alegre-se pela sua generosidade para com ele, que vê como cooperado para o próprio progresso espiritual deles. Lá em Filipenses capítulo 4, 10 e 17. Pode ler para mim, Vladimir? A alegria. Não, 10 e 17. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovasse a meu favor o vosso cuidado. Nós sabemos que a igreja de Filipenses se envolveu com aquilo, arrecadou uma oferta para ele, e ele disse que isso faz parte do dia dele, ele queria agradecer isso. Além dele dizer que aqueles irmãos eram importantes como uma coroa na cabeça dele, como algo, ele também repartia com os irmãos a sua alegria, porque aqueles irmãos haviam pensado no bem-estar dele, no conforto dele. Ora, quem está preso, não tem privilégio nenhum. Não tem privilégio nenhum. Mas a igreja se motivou, a igreja se renovou em conseguir para ele algo que aliviava as suas dores. É por isso que muitas vezes a gente fala, poxa, mas o que vai resolver eu fazer isso? Claro que resolve, meu irmão. Claro que resolve.
Aquela atitude para aquela pessoa é algo que ela espera de cada um de nós e fica grato por aquilo. Toda quarta-feira nós temos uma reunião, como é que fala? Online, né? Que a gente faz de oração pelos irmãos. E a gente vê quantos irmãos estão necessitando de oração, de saúde, de desemprego, de doença. Você fala, poxa, mas a igreja é isso? Não, a igreja tem isso. A igreja não é isso, a igreja tem isso. E cabe a nós pensarmos em participar das dores dos irmãos, orando, tratando disso, falando disso e pedindo a Deus. Porque Deus é quem dá o ordenamento a tudo isso. Deus é quem diz tudo isso, como é que vai ser. Então, ele está dizendo aqui que ele estava contente porque a igreja fez aquilo. Quem não conhece aquela ilustração de um cientista, um naturalista, morava em uma ilha, tomava conta de um pedaço, ele levantou um dia de manhã cedo para caminhar na praia, como ele fazia, e encontrou várias daquelas estrelas do mar postadas na areia. E em breve o sol ia sair e ia dizimar todas elas. Ia dizimar todas elas, porque o sol escaldante mata, ela só vive na água. E ela, durante a noite, numa maré cheia, elas foram jogadas na areia da praia e estava lá. Ele levantou com o seu assistente, saiu andando e pegava e jogava ela para lá, e o assistente também. De repente o assistente perguntou, mas por que você faz isso? Olha quanta estrela tem aí, que diferença faz isso? O que você pensa com isso? Ele abaixou, pegou mais uma e jogou, pelo menos para essa faz. E jogou lá. Então, às vezes, nossos irmãos estão e a gente fica pensando, o que fazer? Faça aquilo que você pode. Dá um telefonema para ele. Faça uma visita. Diz que você está interessado pelo seu problema. Diz a ele o que ele precisa. Isto ele começa a encontrar na igreja que ele procurou para a felicidade. Ela começa a se renovar exatamente na ação que cada um de nós tem em relação aos nossos irmãos. É para isso que nós estamos aqui, para fazer a felicidade do outro. Deus fica muito contente quando um irmão se preocupa com o problema do outro e vai lá, vai orar por ele. Algum irmão já pegou em você, puxou para o lado e falou, meu irmão, eu gostaria de orar com você neste momento. Você olha assim e fala, orar comigo? Por quê? Será que eu estou com uma cara de tristeza? Será que eu estou... Não é isso. É o cuidado que o irmão tem. Portanto, se alguém chegar até você, não fique preocupado. Não fala, por que ele quer orar por mim? Diz, vamos orar sim, meu irmão. Eu preciso da sua oração. Porque não existe ninguém aqui que não precise da oração do outro. Não existe ninguém que fala, eu sou autossuficiente, não preciso de nada de ninguém. Quantos irmãos entram aqui pela primeira vez, do jeito que entram, saem. Chegam, não é cumprimentado, não é visto. Lembra aquele que se fala com pessoa largada na rua, né? Você passa Aqui dentro acontece isso. Pessoas que entram esperando encontrar uma felicidade, algo diferente daquilo que ela vive aqui no meio, e não encontra. É por isso que o pastor insiste, e eu também, quando chega um visitante pela primeira vez, vá até ele, se apresente. Meu nome é tal, que bom vê-lo aqui conosco. O que trouxe você aqui? O que leva? Nós nos reunimos aqui domingo, nós nos reunimos quarta-feira, oração. Nós temos isso, nós temos aqui, nós temos a vida da igreja. Como nós estamos vendo ali, vamos ter o passeio de 1º de maio. Isso faz parte da felicidade daqueles que já se encontraram, já estão vivendo esta fase.
Vamos ter também a assembleia, que todos nós ficamos felizes de ver que existem irmãos responsáveis em cuidar do que entra de dinheiro, em cuidar das coisas que pertencem à igreja. Tudo isso alegra nosso coração. Tudo isso alegra nosso coração. Como também somos alegrados nas nossas dificuldades. Ele pede que pratique a unidade para que a alegria dele seja completa. No capítulo 2, versículo 2, ele diz isso. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele se oferecia para provocar alegria nos outros, levar, mas também pede para que os irmãos se unam com ele. Completai a minha alegria, diz ele. De que maneira? Dessa que eu falei. É ver um irmão chegar até você sem que você precise pedir para ele, sem que você precise estar relatando aos quatro ventos o seu problema. Meu irmão, eu quero orar por você. Eu não sei porquê, mas aquela atitude muda totalmente a vida da pessoa. Muda totalmente. Você não sabe que aquela pessoa está orando. Às vezes não está falando nem do seu problema, mas você está alegre porque ela está orando. Ela está pedindo que Deus abençoe, que Deus cuide de você neste momento. Regozije-se com Cristo estar sendo pregado, mesmo que às vezes por falso motivo. Lá no capítulo 1, 18, diz que preguem a Cristo, não importa o motivo. Ele se regozijava com isso também. Ele se regozijava com isso também. Pessoas que pregavam, vamos ler lá para aqui os irmãos, versículo 1, 18 diz, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, esteja sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade também, com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. São irmãos que se alegram que esteja falando de Cristo. Não importa se aquela pessoa que está falando, você não vê como uma boa referência, mas ela está falando de Cristo. Ela está apresentando a Cristo. Isso para ele era muito importante. Encontra alegria até mesmo na possibilidade do seu próprio martírio. E diz aos amigos que o que se acontecer deve alegrar-se com isso também. Ele diz que se por acaso ele chegasse ao final do que ele propôs no início da carta, ele viesse falecer, ele também fala que isso alegra o seu coração. Ele diz aqui no capítulo 2, 17, aquele, contudo, pregam a Cristo por... Perdão. Puxa, espera aí que eu perdi. 2,17, lê para mim. Isso. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, quer dizer, a morte dele, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e congratulo-me. Ele dizia que mesmo que ele viesse morrer, mesmo que a vida dele tivesse ali, ele se alegrava com os irmãos, porque ele tinha uma viva esperança que é a mesma nossa, que um dia nós vamos nos encontrar. Quem crê nisso? Pode levantar a mão, se alguém crê que um dia nós vamos estar no céu e vamos nos ver, vamos continuar essa estrada junto. Embora ele espere que seja solto, que seria para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo. Lá em capítulo 1, 25, 26, ele diz que: e convencido disso estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente
quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ele sabia que a morte esperava, tanto é que ele fala, pelas minhas libações, eu me alegro com isso, mas ele disse que ele estava convencido que ele deveria ficar um pouco mais. Ele tinha essa esperança, era a esperança que ele tinha, de que estaria ali e serviria de alento, serviria de lenitivo, serviria de informação para aqueles irmãos manterem-se firmes na esperança de um dia estar morando, de um dia estarmos juntos lá com ele. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. No capítulo 3:1 ele diz isso. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta. É segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Depois descobrindo que ele ainda tem muito mais para dizer, fazendo ele, volta com ênfase a nota: alegrai-vos sempre no Senhor, eu vos digo, alegrai-vos. No texto que nós lemos, ele diz: até que o Senhor que está ao nosso lado. Ele se referia aqui, evidentemente, à volta do Senhor lá no final dos tempos. Para nós é algo muito longe, como é para os nossos pequeninos hoje, como foi para o meu pai lá atrás, porque o tempo é do Senhor, nós não sabemos. A verdade é que cada dia nós sentimos que nós estamos mais perto pelos acontecimentos. Hoje vivemos uma situação em nosso país e no mundo, que nos dá mais certeza de que estamos caminhando para perto do Senhor, ou o Senhor está nos esperando. Eu não sei quando. Isso dá alegria ao meu coração? Dá alegria ao coração. Muitas pessoas pensam que o crente ele é uma pessoa difícil, que ele fala de morte como algo que é importante na vida dele. Diz que uma árvore não produz, não cresce, se a semente não morrer primeiro. Não é isso? Você pega a semente, planta lá, ela vai morrer primeiro para um dia nascer uma árvore. A mesma coisa a nossa vida. Se um dia eu não morrer, eu não vou ressuscitar com Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo ressuscitou e nos ressuscitará também para estarmos com Ele. Essa é a esperança do crente, é saber que nós estaremos com Ele. Observe que Ele não diz às vezes, diz sempre. Não é uma simples recomendação que seja sempre alegres, Ele ordena isso, que é de suspender o fôlego. Ele diz no imperativo: alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu vou dar um pulo aqui, porque já estamos chegando ao final, né? Os crentes podem se alegrar sempre. Aí já é a segunda parte de estarmos vivendo aqui. Nós já entendemos que estar vivendo na igreja, compreendendo o que Cristo fez na nossa vida, o que Cristo faz na nossa vida, nos torna pessoas alegres. Não é somente nos momentos de tranquilidade ou euforia que a alegria de Cristo tem seu lugar. Também, quando segundo o mundo não pode haver nada além de gemido, tristeza ou frustração, a alegria do Senhor pode permanecer arraigada no coração do crente. Essa é uma alegria que, uma vez que entrou no seu coração, você vai tê-la para sempre. Você vai tê-la para sempre. Eu tenho certeza aqui que muitos irmãos, se não todos, têm essa certeza. Muitos de nós já passamos por situações difíceis na nossa vida. Que você fala: Senhor, agora não me resta mais alegria nenhuma. Mas dali a um pouco você está alegre de novo. Dali um pouco você está lembrando das coisas boas que Cristo fez. Ele vai fazer novas coisas que vão te alegrar. Esta semana que passou, nós tivemos aqui a perda de 2 irmãos da nossa igreja.
a tia Lali, né, que perdeu, né? Eu chamo ela de tia, porque a gente, desde muito tempo, quando garota, ela me ajudou muito na federação quando eu fazia os acampamentos, ela estava sempre comigo, né? E o marido da nossa irmã, Miriam, né? Como é que chama? Viviane. Marido da nossa irmã Viviane. Foram atos tristes, mas também temos atos novos. Situações novas que nos alegram. Então, a gente pode viver momentos de dificuldades e muitos deles vivem quase que a vida toda. A Gláucia, quem conhece a Gláucia, filha da Zuca aqui? Meus irmãos, vocês viram a situação dessa moça? E ela está nesta vida há muito tempo. O único movimento que ela tem é nos olhos, né? Um pouquinho da cabeça, um pouquinho dos olhos. Você vai lá, você sai com o coração alegre. Ela te conforta. Ela fala de coisas que você fala, Senhor, eu não tinha visto por esse lado. Eu não sabia que essa moça acreditava nisso, com essa firmeza de fé, de coragem. Que a cada dia a gente fala como que a Gláucia amanhece no dia seguinte. Ela ora pelas pessoas que estão adoentadas, numa situação bem inferior a ela ora por essas pessoas. O meu cunhado, irmão da Lina, ele também adquiriu essa doença, né? E ele era uma pessoa, quando jovem, nadava, praticava caça submarina, fazia isso, fazia aquilo outro, e ele ficou 30 e poucos anos da vida dele numa cama. Ultimamente, na mesma situação. E eu ia lá visitá-lo, e eu ficava pensando, Senhor, como é para uma pessoa como essa projetar a vida dela daqui a pouco? Mas eu pensava sempre para amanhã. Ele vai acordar de manhã cedo com necessidades que cuidem dele, para que limpe. Ele vai acordar com sede, com fome, mas ele não pode fazer nada a não ser a hora que chega a pessoa responsável por essa parte lá. Ele vai ficar aqui pensando naquilo que ele gostaria de fazer. Era muito triste. Mas ultimamente ele havia aceitado a Cristo. Então você conversava com ele e falava, o que é Cristo para você, meu cunhado? Ele quase não conseguia falar, é tudo. É tudo. Aí você se colocava Cristo no lugar de tudo que ele tinha que fazer. Estou com fome? Cristo está me sustentando. Estou com vontade disso? Cristo está me sustentando. O é tudo para ele significa que Cristo pode preencher o seu vazio. É gozo de saber que em Cristo, aconteça o que acontecer, sua vida está segura. É a confiança de quem reconhece que Deus decide, que o que Deus decide é o melhor. Paulo era um exemplo vivo desse tipo de comportamento. Certamente, crentes de Filipe lembravam dos missionários presos no cárcere, depois de terem sido chicoteados, cantando louvores a Deus. E agora eles podiam olhar novamente para Paulo, o prisioneiro do Senhor, e terem suas vidas reanimadas pela alegria que aquele homem sentia, mesmo nas situações mais adversas. Hoje a gente intercede pelos nossos missionários, mas a gente não tem uma prática de oração, de interceder por aquele missionário que pode estar vivendo este problema. A gente ora para a vida deles, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus torne profícuo aquilo que ele faz, para que o Evangelho seja
chega aquelas pessoas, mas não oramos pelas dificuldades que aquelas pessoas passam para fazer esse evangelho chegar. Porque muitas vezes eu me acordo atropelado pelos meus problemas. Eu quero pedir pelos meus problemas, pela minha vida, mas eu ainda tenho para onde ir, o que fazer. Eles estão muitas vezes em lugares difíceis. O pessoal de Filipos, os filipenses lá de Filipos, eles também olhavam para os missionários e via em Paulo agora escrevendo para eles de uma prisão, como eu disse para vocês, numa situação totalmente anormal, acorrentada a uma outra pessoa, tendo que muitas vezes falar, afrouxa um pouco a corrente aí que eu quero acrescentar mais isso aqui para eles. Vamos orar comigo aqui nesse sentido. Paulo estava lá nessa situação. Paulo via as coisas de maneira diferente. Para ele o sofrimento não era um castigo, nem tão terrível assim, mas fazia parte da graça de Deus. Filipenses 1, 29 e 30 diz isso. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Deus nos deu, Ele coloca como um privilégio, uma bênção que Deus deu, a oportunidade dele sofrer por Cristo. O nosso sofrer pelo Evangelho é algo que é um privilégio. Deus dá a você, quando você está nessa situação, você tem que agradecer a Deus. Senhor, eu estou sofrendo para a expansão do teu reino. Eu estou sofrendo por esta situação que faz parte do teu reino. Né? E ele dizia que o pessoal estava vendo isso nele agora. Ele não é superficial, apoiado na circunstância ou localizada no homem. Encontre-se no Senhor, na confiança por saber que o Senhor exaltado é soberano. Cuida de nós, fazendo com todas as coisas, contribui juntamente com Ele para Cristo. Lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já parou para pensar nisso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo sabia disso. A alegria para os crentes de Filipos não poderia decorrer das situações pelas quais ele precisava passar, nem dos momentos felizes que certamente eles tinham, mas pela ligação com o Senhor. Então, quando você vem para a igreja, convidado por alguém, essa pessoa fala de Cristo, te apresenta a Cristo, você entende o ministério de Cristo, você entende aquilo que Cristo veio fazer pela sua igreja, daquilo que Cristo veio nos preparar para um dia estar com Ele, seu coração passa a ser um coração de alegria, um coração que coloca a sua vida, dos seus irmãos, numa situação como essa. Alegres porque pertencem a Deus. Alegres porque Deus preparou o seu coração para compreender isso. Você continuará tendo problema? Sim. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você terá problema amanhã na sua... Terá problemas, mas a diferença é que Cristo está com você. Cristo está com você. Vai ser bem diferente. O segredo da felicidade cristã também tem a ver com moderação. A moderação representa para uma congregação assolada por hostilidade do mundo, que ela não deve se preocupar tanto com a sua própria posição, com o seu direito de resposta. Significa que até mesmo abusos o crente deve suportar com paciência. Assim ele sabe esperar pela graça, não insistindo tanto em seus direitos, pois prefere sofrer a injustiça a cometê-los. Moderação é o oposto da retaliação, mas não é uma submissão exagerada ou covarde. É o equilíbrio. É deter-se para não agir na hora errada, buscando agir de maneira mais equilibrada.
a gente está vendo que a situação vai ficar difícil para aqueles que são do Senhor. É se enganar, achar que as coisas vão melhorar. É se enganar, achar que as coisas vão mudar de tal maneira que nós não teremos mais problema. Pelo contrário, eu creio que nós, talvez não nós, mas a nossa geração, eu tenho um sobrinho que nasceu há pouco tempo, está agora começando a fazer as primeiras gracinhas desse. Eu fico pensando, quando ele tiver com a minha idade, olha que eu não sou novo não, já estou com 72, sabe, eu fico pensando, o que vai esperar por esse garoto? O que vai esperar pelo Telzinho lá? Nós fazemos também toda terça-feira uma reunião de oração na casa dos meus irmãos. É coisa que vem de muito tempo. Meu pai, quando saiu daqui, ele foi pastor fora daqui, ele teve pastoreando uma igreja lá em Andradina, e naquela ocasião saiu aquele fax que tinha viva voz. Você discava, a pessoa atendia. Eu fazia o culto com meus irmãos, no final eu ligava para ele, punha na viva voz, ele cantava o último hino com a gente, falava um pouco com nós, empretava a bênção na família, né? E encerrava. Naquela ocasião, a gente já fazia isso, quase 30 anos atrás, se não mais. Era um momento gostoso, até hoje nós fazemos, toda terça-feira. Hoje já com tanta diversidade, com tantas coisas, não dá para dizer toda terça-feira, porque agora os horários são diferentes, mas tem um grupo que se reúne. Quando a família se reúne, tem mais de 30 pessoas lá. São todos irmãos, nós somos em 6, cada um com 3 filhos, eu não tenho uma filha só, mas as cunhadas, os novos elementos, os novos maridos, novas esposas, e assim vai, fica a casa cheia de gente, e a gente faz essa reunião de oração toda terça-feira. É muito gostoso, muito proveitoso. E lá nós vemos que as coisas estão caminhando, são pessoas que pensam diferente, são pessoas que entendem diferente, e você tem que passar para essa pessoa, não é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem que eles têm que se manter firme. Otimista é para se manter firme, se manter na palavra do Senhor, com esperança, com fé, porque virão lutas, e a igreja tem que estar preparada. Por isso eu digo aos irmãos, a igreja tem que estar preparada. Lá em Romanos 12, 18, lê para mim, Vladimir, por favor. Ele disse que nós devemos viver em paz todos os homens, quando isso é possível. Quando depender de paz, significa que nós não vamos ter paz sempre. Nós vamos nos relacionar com pessoas que não vão somar com a nossa paz, não vão estar conosco no mesmo pensamento. A esse Cristo diz, olha, o problema dele não é com você não, o problema dele é comigo. Isso é o que eu quero deixar para vocês agora, que nós podemos descansar no Senhor para sempre. Os filipenses tinham muitos motivos para andar ansiosos, além da comida, bebida, roupa. A existência cristã em meio a um mundo pagão poderia ser motivo para muitas incertezas. Além disso, as perseguições constantes e as muitas desvantagens econômicas que a integridade e a honestidade dos crentes traziam eram um problema sério. Porém, diante de tudo isto, eles são chamados a descansar no Senhor. Entretanto, devemos ter cuidado para não subestimar as dificuldades que surgem quando as circunstâncias são adversas e o poder que elas têm de roubar a paz, a alegria e a moderação das pessoas. E o alvo do ataque nessa situação é o coração e a mente. É o coração e a mente. Quem nunca perdeu o sono ao pensar nos problemas desse aqui? Qual é o remédio de Paulo para isso? Não apenas tentar evitar as preocupações, mas levá-las até o Senhor de forma de oração,
Por isso é de suma importância o que nós lemos lá no capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é o que nós devemos ter, obstante todas essas coisas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um domingo gostoso. Para a noite a gente está de volta aqui. O pastor estará aqui à noite pregando para vocês também, tá bom?